O decreto de intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro foi aprovado pelo Senado no fim da noite de ontem. E, de novo, teve reação, né? Então vamos direto lá para Brasília, saber mais informações com Juliana Morrone. Oi, Juliana, bom dia. E do mesmo jeito como aconteceu na Câmara dos Deputados, no Senado também, junto com a votação, veio mais pressão para aumentar dinheiro para outros estados que também sofrem com problemas na segurança. Mais recursos para todo mundo, né, Ana? Bom dia a você, bom dia, Chico, bom dia a todos. Mas essa questão da verba não está no decreto, inclusive em relação ao Rio de Janeiro, se vai receber mais dinheiro, de onde sairiam os recursos. Agora, a intervenção federal tem o aval do Congresso para continuar até o dia 31 de dezembro. Foi a última etapa e o Senado votou em peso pela intervenção federal na segurança do Rio. Foram 55 votos a favor e 13 contra, que vieram do PT, PCdoB e da Rede. E antes do voto sim ou não, foram mais de 3 horas de debate. Não há o que se fazer hoje no Senado Federal a não ser aprovar o decreto presidencial. Não há alternativa. Qualquer posição contrária é naturalmente embate político, mas também aqui estou para cobrar providências no que diz respeito a outros estados. Pedidos de atenção à segurança vieram de vários senadores que também são de estados que sofrem com a violência. A oposição cobrou planejamento e dinheiro para resolver o problema. Isso, minha gente, é absoluta improvisação. Ninguém toma uma medida relevante, excepcional, extraordinária e de exceção como essa sem ter o mínimo de planejamento. O relator do decreto foi justamente o suplente do prefeito do Rio, Marcelo Crivella, Eduardo Lopes, do PRB, também do Rio. Intervenção federal, desta forma, deve ocorrer tão somente quando existem situações de tal monta que o aparato institucional existente não tem condições de responder. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, acompanhou boa parte do debate, mesmo com a certeza de que o governo tinha votos. O Senado, assim como a Câmara, não pôde mudar o texto enviado pelo governo. E o presidente do Senado barrou quem insistiu em debater a forma que foi feito o decreto. E eu não acredito que Vossa Excelência vá caçar os meus argumentos. Discussão do projeto em turno único. Senador Renato, você conhece regimento. O decreto de intervenção federal na segurança do Rio está em vigor desde sexta-feira, mas precisava do aval do Congresso para continuar valendo. Trâmite que terminou nesta madrugada. Pelo decreto, a intervenção vai até o dia 31 de dezembro e o dinheiro para as ações continua sendo uma preocupação aqui no Congresso. Agora alguns senadores querem criar uma comissão externa exatamente para acompanhar o trabalho e os desdobramentos do que for feito no Rio. Ana, Chico. Ok, Juliana, e ainda falando da intervenção, o ministro da Justiça, Torquato Jardim, disse ontem que os mandados de busca e apreensão na intervenção federal na segurança do Rio não serão genéricos e que os direitos constitucionais serão respeitados. Bem, enquanto essa parte operacional da intervenção ainda está sendo planejada, a violência na cidade não dá trégua. 8 bandidos fecharam a rua, fizeram um arrastão e mataram um homem em Campo Grande, zona oeste da cidade. O crime aconteceu ontem de manhã e as imagens foram divulgadas no fim do dia. Nelas dá para ver Bruno Cazuca sendo atingido a queima-roupa por um dos bandidos. Segundo testemunhas, Bruno reagiu e trocou tiros com os assaltantes. Ele tinha 35 anos, era sargento do Exército e ia ser pai em breve. Na cidade onde a violência desconhece profissão, posição ou patente, nessa terça, homens das Forças Armadas e da Polícia fizeram operações em 10 favelas e nas principais rodovias. Foi a maior operação conjunta entre militares e a Polícia do Rio desde o início da integração com as Forças Armadas em julho do ano passado. 11 suspeitos foram presos. Durante o encontro ontem no Rio, o ministro da Justiça, a advogada-geral da União, Grace Mendonça, e representantes do Judiciário discutiram uma questão que gerou polêmica: a expedição de mandados coletivos de busca e apreensão na cidade. Na segunda, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, disse que o governo federal ia pedir autorização à Justiça para que as polícias pudessem cumprir esses tipos de mandados durante as operações. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil reagiu à declaração e repudiou os mandados coletivos.
disse que não são previstos em lei e que as ações não podem ser genéricas. Caso contrário, há a violação do lar e da intimidade. Depois do encontro, o ministro da Justiça, Torquato Jardim, afirmou que os direitos individuais devem ser respeitados conforme prevê a Constituição e que os mandados não serão coletivos, e sim mais abrangentes. Dependendo da operação, eles podem conter vários nomes e endereços dos alvos. O coletivo dá a ideia de uma generalidade e mandado de busca e apreensão não pode ser genérico. Isso a Constituição não permite. Esses mandados terão que conter nome ou apelidos que essas pessoas tenham, terão que indicar os outros requisitos de lei, indicar o endereço provável, o endereço imaginado, porque nas zonas de mais conflito você não tem rua, avenida e a urbanização é desorganizada. Sobre a parte operacional da intervenção, pouco se sabe até o momento. A equipe que vai trabalhar com o interventor ainda está sendo formada. O Comando Militar do Leste diz que as primeiras ações e os primeiros nomes serão conhecidos no momento oportuno. O Comando do Exército, no entanto, já confirmou que o general Braga Neto vai acumular as funções de comandante militar do Leste e de interventor federal na segurança pública do Rio, o que, segundo o comando, vai dar mais agilidade nas operações. E nos próximos dias, a União e o Estado do Rio vão assinar um documento para delimitar a atuação das instituições. A Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral do Estado vão trabalhar juntas para garantir a segurança jurídica das ações. E a Polícia Rodoviária Federal aumentou as operações para tentar impedir a entrada de armas e de drogas no Rio de Janeiro. Nos últimos 7 meses, em média, 800 quilos de maconha foram apreendidos por dia nas estradas federais e o principal destino era justamente o Rio de Janeiro, né? Rodrigo Bocardi, em São Paulo. Bom dia. Oi, Chico, um bom dia para você, para a Ana, bom dia a todos. Olha, também iriam, principalmente para o Rio, a cocaína, as armas e a munição apreendidas aí nessas operações nas rodovias federais. Esse material saiu de vários estados e até do exterior com destino ao Rio. O fundo falso da carreta esconde os tabletes de maconha, que saíram do Paraguai com destino ao Rio de Janeiro. Esse outro carregamento seria entregue na Baixada Fluminense. 10.000 munições e meia tonelada da droga. Mais meia tonelada de maconha escondida nesse carro que saiu de Mato Grosso do Sul com destino a Niterói, na região metropolitana do Rio. Todas essas apreensões são resultado de uma operação da Polícia Rodoviária Federal para combater o roubo de carga no Rio de Janeiro, que começou em julho do ano passado. Mas o trabalho acabou sendo expandido para outros 8 estados e o Distrito Federal. Nos últimos 7 meses, os policiais apreenderam uma média de 800 quilos de maconha por dia. Parte dessas apreensões foi feita aqui na rodovia Regis Bittencourt, que liga Curitiba a São Paulo. Os policiais também encontraram armas e cocaína escondidas dentro de um aparelho de ar-condicionado. Era a bagagem de um passageiro de um ônibus que ia de Curitiba para o Rio pela Regis. Rio de Janeiro é o principal destino, mas não é o único. Os outros grandes centros consumidores do Sul e Sudeste, as grandes capitais, também recebem esse material. Ocorre que o Rio de Janeiro geralmente é o ponto final. E existem pontos antes em que o material pode ficar. Esse especialista reconhece o trabalho de inteligência feito pela Polícia Rodoviária Federal, mas diz que é preciso ir além das apreensões. Para o longo prazo, a gente precisa aumentar um trabalho de inteligência que dá pouca visibilidade e que dá um resultado um pouco mais de longo prazo para saber quem são os traficantes que estão vendendo, quais são as lojas, quais são os importadores, porque só dessa forma a gente consegue ter um resultado mais duradouro. Tá aí. Consumo no final. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, além do Rio de Janeiro, os outros grandes centros consumidores são as capitais do Sul e Sudeste. Chico e Ana Paula. A hora é de apertar o cerco mesmo, né, Rodrigo? Até mais. E olha, ainda falando em armas, os sobreviventes do massacre na escola da Flórida, nos Estados Unidos, semana passada, iniciaram uma grande marcha para pressionar os políticos americanos a aumentar o controle de armas. Eles saíram ontem de Parkland, onde fica a escola, e chegaram a Tallahassee, a capital da Flórida. Horas antes, a Assembleia Legislativa do Estado tinha rejeitado a proibição de rifles, como o que foi usado no massacre de 17 alunos e professores. Os estudantes vão se encontrar com políticos e pedir medidas restritivas. O movimento Never Again, Nunca Mais, em português, tem o apoio financeiro de celebridades como George Clooney e Oprah Winfrey.
No mês que vem, os manifestantes vão até a capital federal, Washington. O presidente Donald Trump, pressionado, sugeriu banir dispositivos que aceleram os disparos de armas semiautomáticas. E voltando a falar aqui do Brasil, o governo enfrenta a reação do Congresso ao pacote de medidas apresentado como Plano B, a reforma da Previdência. Vamos a Brasília saber com a Juliana Morrone os detalhes, porque o presidente da Câmara comparou as medidas do governo Temer como um café velho e frio. Tá ruim, hein, Juliana? Bom dia. Nossa, tem coisa pior do que café velho e frio, Chico. Olha aqui, nem adianta requentar o café, não. Fundo, pois é, requentar o café não resolve o problema. É o que acham os parlamentares que estavam ali no meio das discussões da reforma da Previdência. Eles criticaram diretamente o governo. Foi muito trabalho jogado fora para eles. E com um problema gigantesco, o déficit da Previdência, previsto para este ano, é de 193 bilhões de reais. O relator da reforma da Previdência lamentou que a proposta tenha ficado para depois. Arthur Maia disse que o longo trabalho com debates e negociações levou a uma compreensão no país de que não há outro caminho para equilibrar as contas públicas. O líder do governo no Senado, Romero Jucá, do MDB de Roraima, disse que há clima no Congresso para votar projetos alternativos que podem aumentar a arrecadação do governo. Mas o presidente do Senado, do mesmo partido de Jucá, foi na contramão. Saiu falando que quem define a pauta é o Congresso. Pauta do Congresso, quem faz somos nós do Congresso, não é o governo que faz pauta aqui. Ele pode encaminhar projetos. E aí eu pautarei ou não. Não é o governo que pauta projeto aqui, não. O presidente da Câmara também subiu o tom. Rodrigo Maia tratou o pacote de medidas do governo como um equívoco. Disse que o anúncio foi precipitado e sem diálogo. Das 15 medidas, 13 já estão sendo discutidas na Câmara. Foi um equívoco, foi um pouco de desrespeito ao parlamento, já que os projetos já estão aqui. Esse é um café velho e frio, que não atende como novidade à sociedade. Já estão tramitando e no tempo que a Câmara entender relevante, nós vamos pautar. E a avaliação de quem está imerso nos números, na cratera das contas da Previdência, é de que o momento era de café novo, bem feito, uma reforma estrutural na reforma na Previdência. Ana, Chico, oi Miriam. Oi, cafezinho feito na hora, muito bom. Mas café novo e cafeteira velha, coador velho. Tá ficando difícil, viu, Miriam? Café aí ninguém tá querendo, né, Juliana? Esse pacote 15 realmente não fez sucesso nenhum. E ele tem razão, quer dizer, quem decide a pauta do Congresso é o Congresso, né? Mas aí o governo está sofrendo pressão de todos os lados agora, sem a reforma da Previdência, né, Miriam? Com essa cratera, como disse a Juliana. Olha, a primeira notícia não é ruim. É o seguinte, o governo já esperava que não fosse aprovada a equipe econômica, pelo menos. E na última revisão orçamentária, sem ninguém perceber, eles tiraram os 5 bilhões que eles teriam de ganho se a reforma fosse aprovada agora. Então, para esse ano está tudo bem. Tanto que, quando eles fizeram a nova revisão orçamentária, em março, 22 de março, vai ter uma liberação de parte daqueles 16 bilhões que foram contingenciados. Por quê? Está tendo um aumento de arrecadação. Então, esse ano está garantido. É que no ano que vem, a previsão era que 12 a 13 bilhões, 12 a 14 bilhões iriam entrar. E não se sabe agora como fazer o orçamento. E tem mais, as agências de risco já estão avisando que isso aí dá um sinal péssimo para médio e longo prazo do Brasil. Então a Moody's e a Fitch ontem disseram que podem vir a rebaixar o Brasil por causa disso. Viu, Ana e Chico? Mira, falando de dinheiro, né, e intervenção federal no Rio de Janeiro, isso até 31 de dezembro, quanto é que vai custar isso? Pois é, essa é a pergunta que eu estou fazendo o tempo todo para a equipe econômica, que é lá quem tem o cofre, né? E o que eles dizem, Chico, é o seguinte, o ano passado, a operação no Rio de Janeiro, toda a operação, na Maré e em todos os outros lugares, e mais os gastos com o Ministério da Justiça e o Ministério do Desenvolvimento Social no ano passado, custaram 600 milhões. Isso em 2014 para 2015, os 15 meses, né?
E pegando tudo, inclusive a parte dos outros ministérios. E principalmente na Maré, como você está dizendo, que foi a maior operação. Esse ano, eles acham que vai ter esse custo acrescido, que a intervenção significa um gasto a mais de 50 milhões. O que o governo federal paga nesses casos? Paga toda a movimentação da tropa, a requisição de mais tropas para o Rio, toda a parte do gasto federal, né? Ou seja, com as Forças Armadas. Agora, com a segurança, o aparato de segurança, o salário de policial, tudo isso continua sendo pago pelo governo do Estado. Então, até agora, o governo do Rio de Janeiro, segundo os ministros da área econômica, o governo ainda não pediu mais dinheiro. O que ele está pedindo é liberação de todo aquele dinheiro do empréstimo feito quando ele fez o programa de recuperação fiscal. Nem todo o dinheiro foi liberado, o governo do Rio está pedindo. E o governo do Rio também está tendo um aumento de arrecadação, né, Chico? Está tendo um alívio por causa dos royalties. Do petróleo, realmente aumentou a arrecadação. Então, por enquanto, 50 milhões, mas vamos ver, né? Ninguém sabe. Até 31 de dezembro, a gente não sabe como é que vai ser essa operação. Como todo mundo está falando que desde o primeiro momento, o que faltou é, até agora, planejamento. Coisa que o Exército sempre soube fazer. O Exército sempre soube fazer. Mas como foi chamado às pressas, foi chamado às pressas. Porque poucos dias antes, 2 semanas antes, né, havia discussão do plano de segurança para o Rio de Janeiro, envolvendo até ministros do governo federal. E esse plano a gente não ficou conhecendo, já veio a outra operação, sacada da cartola, assim, de repente. Vamos ver, vamos acompanhar aí, mas acompanhar desse jeito, né? Querendo que o Rio tenha uma solução, mas também desconfiando e fazendo o nosso trabalho aqui de jornalista, de fiscalização, né? Obrigada, Miriam. Obrigado, Miriam. O empresário Wesley Batista, um dos donos do grupo JF, deixou durante a madrugada de hoje a carceragem da Polícia Federal em São Paulo, onde ele estava preso desde setembro. O Superior Tribunal de Justiça transformou essa prisão preventiva dos irmãos Wesley e Joesley Batista em prisão domiciliar, só que o Joesley tem um segundo mandado de prisão e, por isso, ele continua preso. Vamos falar em São Paulo com o André Azeredo, que está acompanhando isso. Bom dia, André. Bom dia, Chico. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Brasil. Wesley Batista, como você falou, deixou a carceragem aqui da Polícia Federal de madrugada. Ele e o irmão respondem ainda a um processo por ganhos ilegais no mercado financeiro por agir com tráfico de influência e também informação privilegiada. Essa prisão aconteceu no ano passado. O STJ, então, transformou as prisões de ambos os irmãos em medidas cautelares. Só saiu o Wesley porque o Joesley Batista responde a um outro processo, está preso, tem um outro mandado de prisão, na realidade, sobre aquele problema na delação premiada que acabou sendo suspensa por ter sido mentira, de acordo com a Procuradoria-Geral da República. Problema que aconteceu no ano passado, que a gente viu acompanhando toda a polêmica em torno do assunto. Então, o Joesley Batista permanece aqui na carceragem da Polícia Federal. Apenas o irmão dele conseguiu sair, porque ele tem esse outro mandado de prisão que ele está cumprindo em função desses problemas que aconteceram com a delação premiada que aconteceu na Operação Lava Jato. Esse processo que ainda está correndo de ganhos ilegais no mercado financeiro, que é a outra prisão que ele responde, que agora teria o benefício das medidas cautelares, mas não tem mais, serviu só para o irmão Wesley Batista, que saiu ontem, mas não pode deixar o Brasil, tem uma série de restrições, não pode ter contato com outros réus que respondem a esse mesmo processo de ganhos ilegais no mercado financeiro e também deve estar sujeito ao monitoramento eletrônico. Conversamos com o advogado ontem e não confirmou, por enquanto, se ele vai ou não usar tornozeleira em casa, Chico. Ok, obrigado, André. Obrigado, André. E terminou a crise envolvendo a indicação para o Ministério do Trabalho. O PTB desistiu do nome da deputada Cristiane Brasil. O partido resolveu indicar o atual secretário executivo do Ministério. Finalmente, né, Juliana? Foram mais de 40 dias dessa novela com o Ministério do Trabalho sem um titular. Ana, você sabe que lá no Palácio do Planalto, até mesmo governistas já não aguentavam mais essa novela. É claro que eles precisam dos votos do PTB, né? Mas agora esperam que não haja um Vale a Pena Ver de novo. O impasse foi longo demais pela persistência do PTB. E diante da dificuldade enfrentada na Justiça para dar posse à nova ministra, Cristiane Brasil, o PTB finalmente cedeu e disse que é para não deixar o Ministério parado. É o fim da novela que começou no dia 3 de janeiro, sem o desfecho esperado pelo presidente do PTB, Roberto Jefferson, a quem coube, na época, anunciar que a filha, Cristiane Brasil, seria ministra do Trabalho e resgataria a imagem da família. É um resgate, sabe, querida? É um resgate.
Mas a nomeação de Cristiane empacou, não saiu do papel. Um juiz de Niterói suspendeu a posse, considerou ofensa à moralidade alguém com problemas na justiça trabalhista ser ministra do Trabalho. Ela foi condenada a pagar dívidas trabalhistas de um ex-funcionário e fechou acordo com outro. A Advocacia Geral da União e a própria Cristiane recorreram. A batalha judicial passou pela segunda instância e foi parar no Superior Tribunal de Justiça, que autorizou a posse. Mas em outro recurso, a presidente do Supremo, Carmen Lúcia, suspendeu a posse de novo e, na semana passada, decidiu que cabia ao plenário do STF a palavra final. Roberto Jefferson desistiu da filha ministra. Alegou que, diante da indecisão da ministra Carmen Lúcia em julgar o mérito, o PTB declina da indicação, que a decisão do partido visa proteger a integridade de Cristiane e não deixar parada a administração do ministério. E agradece ao presidente Temer e ao partido o apoio nesse período do que chamou na nota de caça às bruxas. Nesse 1 mês e meio, quase ministra, Cristiane apareceu num polêmico vídeo numa lancha tentando se defender. Também foi citada num inquérito que apura suspeita de associação com o tráfico de drogas durante a campanha eleitoral de seu ex-cunhado em 2010. Os dois são acusados de pagar a traficantes para fazer campanha no bairro de Cavalcante, zona norte do Rio. Outra polêmica foi a gravação em que Cristiane, quando era secretária municipal, mandou os subordinados caçarem votos para ela, sob pena de perderem os cargos. Cristiane Brasil divulgou nota, dizendo que segue agora pronta para restabelecer e esclarecer as questões levantadas contra ela. Reclamou que não teve direito ao devido contraditório, com a mesma amplitude, virulência e machismo com que muitas vezes foi atacada. Ao governo restou apenas desnomear Cristiane Brasil. De acordo com o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, a revogação da nomeação no Diário Oficial. E o PTB já apresentou ao Planalto o nome do interino do ministério, Elton Yomura, apadrinhado de Roberto Jefferson, para ocupar o cargo. E ainda agora de manhã, o líder do PTB, deputado Jovair Arantes, vai discutir essa nova indicação para o Ministério. Ana, Chico. Pois é, a saída mais ou menos previsível, né, Juliana? Com esse histórico que você viu aí, dificilmente a Cristiane Brasil, a deputada, conseguiria se manter, conseguiria se emplacar no cargo de ministra. E isso resulta num desgaste forte para o governo, mais um desgaste. Vamos falar com Alexandre Garcia, em Brasília, uma crise que se arrastou, né, Alexandre? E que teve um final mais que previsível. Não sei se alterou alguma coisa na vida do Ministério, hein? Bom dia para você. Bom dia, Chico, bom dia, Ana. Não alterou nada, né? E chega o fim essa novela que durou quase 50 dias, sem que tenha havido um final feliz para a heroína, que, usando a expressão popular, foi morta pelo cansaço. Ela mesma foi proporcionando o suspense para o capítulo seguinte, enquanto iam se revelando condenações na própria área trabalhista que ela iria comandar e gravações de suas falas pouco publicáveis. E a gente descobre que, com um sistema de informações disponível, o presidente, ao que parece, não se informa antes sobre os nomes que esteja cogitando nomear para o ministério, né? Ou, quem sabe, tenha que passar por cima das fichas dos pretendentes, porque a ficha do partido é mais forte nesse sistema presidencial parlamentar que vigora como garantia de votos na Câmara e no Senado. Não havia saída rápida para esse impasse entre Diário Oficial e Tribunal, porque o contencioso de instância em instância foi parar no Supremo, já que há contraposição entre dois artigos da Constituição. O 37, que exige moralidade no serviço público, e o 84, que afirma ser da competência privativa do presidente a nomeação de ministro. Um desempate que só poderia ser decidido pelo Supremo, que é o, que é o Tribunal Constitucional
mas está assoberbado como tribunal penal por causa do foro privilegiado que procura favorecer os políticos, mas, no caso da deputada, atrasa a prioridade de políticos. Enfim, a questão termina com a desnomeação daquela que foi, sem ter sido, e a nomeação daquele que não era, mas já estava como secretário-geral. Enfim, o Ministério do Trabalho terá ministro em 2018. Ana e Chico? Até que enfim, né, Alexandre? Obrigada. O trabalho a gente vai continuar devendo. O trabalho que deu essa novela aí que foi demais. Vamos agora falar de chuva. As enchentes deixaram mais de 20 cidades de Mato Grosso do Sul em situação de emergência. Até passeios na região turística de Bonito foram interrompidos. A família levou o que podia para o acostamento da estrada porque a casa foi tomada pela enchente. Não deu tempo de tirar o carro. O melhor é isso, sair e deixar. Bem material você consegue outro, a vida não, né? A casa fica às margens da BR-262 que leva ao Pantanal Sul-Mato-Grossense. A rodovia também foi coberta pela água em vários pontos. 5 trechos chegaram a ser bloqueados e depois liberados. Em um deles, a fila de veículos passou de 10 quilômetros. Várias horas com esse fluxo de água passando por cima e por baixo. Daí há um risco de... O risco de desmoronamento, de perda de massa de pista. 22 cidades de Mato Grosso do Sul estão em situação de emergência por causa da chuva. 76 mil pessoas foram atingidas de alguma maneira pelos estragos. Em Bonito, 15 dos 35 passeios turísticos estão suspensos por causa do nível dos rios. Essa daqui é uma região de baixada que fica próxima ao rio Aquidauana. Ele está atrás daquela mata ali, ó. O nível do rio subiu mais de 3 metros nas últimas 12 horas. E os moradores foram pegos de surpresa. Eles estão tendo que tirar tudo de dentro de casa. O rio está subindo a mais de 45, 50 centímetros por hora, viu? Então é um volume muito grande. O Marcos correu para salvar o que podia. A geladeira está de molho, ela vai ficar de molho. Alguns moradores socorreram vizinhos com a ajuda de barcos. A chuva está causando transtornos, como a gente viu aí, mas também gerou imagens legais no município de Jardim, em Mato Grosso do Sul. Olha só, uma das trilhas da região ficou submersa, mas a água continua assim transparente. O registro foi feito no início do mês por um guia do turismo na nascente do rio Olho d'Água. O local, que normalmente fica seco, é o ponto de partida para os passeios de flutuação. Olha, isso aí debaixo d'água, para você não achar que é uma lente azul, não. Olha que lindo, a lâmina d'água em cima. Linda imagem, a região é fantástica. E tudo intacto ali embaixo, né? Hora então de saber de previsão do tempo. Vamos conversar com o Thiago Scheuer. Thiago, bom dia. Começando então por Mato Grosso do Sul. Essa chuva por lá, que também está trazendo muito transtorno, continua? Oi, Ana. Bom dia para você, para o Chico. Bom dia, Brasil. Vai continuar, viu, numa parte do estado. Olha só, a chuva vai dar uma trégua no sul de Mato Grosso do Sul, só que no restante, então, do estado, vai continuar chovendo. Nas últimas 24 horas, as 2 cidades de Mato Grosso do Sul que mais acumularam chuva foram Aquidauana, 168 milímetros, e a capital, Campo Grande, com 67. Em Aquidauana, por exemplo, em 12 horas choveu tudo que é para chover em fevereiro, de acordo com a média. Vai ter chuva hoje também, eu já te falei, né? Norte aí do estado de Mato Grosso do Sul, você vê aqui em azul, mas tem respingando aqui na faixa leste do sul do Brasil, pegando São Paulo, Minas Gerais, atenção, que tem temporais, principalmente no sul do estado. E essa chuva, ela sobe, vai até o Pará também, viu? E aí, claro, com tanta chuva assim por lá, né, no Pará, você vê que os rios começam a transbordar ou ali ficam perto da cota de inundação. O rio Xingu, que corta o Pará, aí sim, já atingiu essa cota. E agora o rio Acre, ele já atingiu a cota de inundação dias atrás, agora ele baixou um pouquinho, mas hoje tem mais chuva prevista para o Acre, viu? Você vai ver aqui no nosso próximo mapa, olha só, está em verde, uma chuva que deve chegar um pouco mais à tarde. Chuva também, ó, sol nem deve aparecer, bastante chuva entre o Amapá e o Pará, como eu já disse, e veja que a maioria do nosso mapa está verde. Agora, tem tempo firme também, aquele tempo mais restrito, né, o dia inteiro. Veja aqui, ó, Roraima, divisa com o Amazonas, sul do Rio Grande do Norte, desce pelo interior da Bahia e vai até o norte do Espírito Santo. E como eu já disse, tempo firme no sul de Mato Grosso do Sul e na parte oeste aí dos 3 estados do sul também, viu, Ana e Chico? Tá bom, Thiago, e o tempo continua abafado, né?
Então, vai continuar. Ô, Chico, só para te falar, não sei se vocês sentiram isso aí, no Rio, pelas 5 da manhã, estava 29 graus na Zona Sul, viu? Em Natal estava fazendo 27 nesse horário. Claro que à tarde aumenta ainda mais, né? Veja só, 28 em Campo Grande, 27 em Brasília, agora 32 lá em Manaus, 30 em São Luís, BH com 29, aqui em São Paulo chega aos 28 e 36 graus no Rio de Janeiro. Só que amanhã as temperaturas não vão subir muito, né? No Rio e também em Minas. Veja só, tem chuva forte com raios na Zona da Mata, em toda essa área vermelha aqui, ó, e também na região serrana do Rio. Vai chover muito por aí. Olha só, amanhã em Paraty, 80 milímetros previstos, sem sol. Teresópolis, a mesma situação, sem sol. Juiz de Fora em Minas também. Além Paraíba em Minas, também muita chuva para todas essas cidades. Como eu disse, é bom você ficar atento se mora nessas regiões, Ana e Chico. É bom, Tiago. Obrigado. E a tempestade Gita provocou estragos na passagem pela Nova Zelândia. Centenas de turistas ficaram presos em áreas isoladas por deslizamentos de terra. Vários estados declararam emergência para facilitar o socorro. Mais de 5 mil pessoas estão sem luz e antes de chegar à Nova Zelândia, esse ciclone, o Gita, devastou ilhas do Pacífico. Ainda hoje, você vai ver que com a melhora na economia, os brasileiros estão retomando velhos hábitos na hora das compras. E mesmo com a crise, a produção de energia eólica no Brasil avança e beneficia milhares de pessoas no Nordeste. As imagens assustadoras da tragédia na Síria. Estamos de volta com notícias de agora de manhã. A Polícia Federal está fazendo uma operação em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul para investigar uma suspeita de fraude milionária na obra de ampliação do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora. A Cláudia Oliveira tem os detalhes direto de Juiz de Fora. Cláudia, bom dia. Como é que funcionava esse esquema? Oi, Ana, bom dia para você, bom dia a todos. Esse esquema funcionava da seguinte forma: concessão de vantagens contratuais, falsidade ideológica de documentos públicos e ainda fraudes em licitações. A estimativa é que esse prejuízo seja de 19 milhões de reais. A Polícia Federal está cumprindo 5 mandados de prisão, inclusive as informações que nós recebemos que já há pessoas presas na Polícia Federal prestando depoimento e está cumprindo também 10 mandados de busca e apreensão. Essas prisões são contra ex-servidores públicos da Universidade Federal de Juiz de Fora e também empresários que estavam ligados, a uma empresa de engenharia das obras de ampliação do Hospital Universitário aqui de Juiz de Fora. Ana, Chico, volto com vocês. Obrigado, Cláudia. Tem bandido de todo tipo, né? De todo padrão. Que coisa. O consumidor brasileiro tem retomado a compra de alguns produtos que tinha deixado de levar para casa durante o pior momento da crise, né? Quer ver só, Rodrigo? Ainda que de maneira tímida, né? A venda de produtos mais caros tem se recuperado aos pouquinhos. É isso aí, Chico. Isso reflete um pouco aí a recuperação também discreta da economia brasileira. O levantamento feito por uma empresa que estuda o consumo bate com os dados da Associação Brasileira de Supermercados, que viu aí um aumento de 1,25% nas vendas do ano passado. De alguns carrinhos de supermercado, eles simplesmente desapareceram. Em outros, ficaram mais raros com a crise. Mas no último ano, reocuparam algum espaço. Mesmo com a recuperação ainda discreta da economia, mostra o levantamento. Ele mostra também que produtos que andaram em baixa ganharam fregueses de 2016 para 2017. A manteiga, que estava na lista de compras de 33% da população, cresceu quase 4 pontos percentuais. O requeijão, 2,2%. O azeite, 2 pontos. Não faz salada com azeite, tem coisa que dá para passar sem, né? Não deveria, mas passa sem. Para evitar a despesa, até escova de dente e shampoo estavam durando mais. Recuperaram quase 1 ponto percentual entre os consumidores. Parece pouco, mas é muita gente. 1% da população representa 500 mil lares a mais comprando o produto. O esforço para fazer as compras caberem no bolso não se limita a eliminar ou reduzir o volume de certos itens nos carrinhos. Os consumidores têm uma série de outras estratégias, algumas clássicas, que nunca saem de moda. Promoção. Esse mercado ele geralmente tem os dias mais baratos, a gente escolhe pelos dias mais baratos. Mas é ir procurar comprar mais barato, trocar marca, né? Mas esta última crise também acrescentou novidades ao
Comportamento do consumidor, diz uma das organizadoras do estudo. Escolhas mais inteligentes para evitar desperdício. Ele pode comprar embalagens mais simples, que têm preços mais baixos. Ele pode comprar embalagens menores, que têm menor desembolso, ou maiores, que têm o melhor preço por quilo. De acordo com o consumo. De acordo com o consumo. E com isso sobra mais dinheiro para ele comprar os pequenos luxos e continuar comprando marcas que para ele são importantes. Olha, fechando a conta, o iogurte ainda não voltou para os carrinhos, o consumo caiu no ano passado, a venda do suco pronto, de macarrão instantâneo e do tempero pronto de feijão, essa venda também caiu. Chico e Ana. Vamos adaptando o cardápio, né, Rodrigo? Vendo o que está mais em conta. Até já. Até já. Notícia boa agora, o Brasil avançou na geração de energia a partir do vento. O país subiu de 9º para 8º lugar no ranking, que avalia a capacidade do país de produzir energia eólica, deixando para trás o Canadá. E é no nordeste do país onde funciona a maioria desses projetos. Em Curral Novo, no semiárido do Piauí, mais do que a terra são os ventos que mantêm os moradores. Uma vida transformada desde o ano passado, quando um complexo eólico chegou por aqui. Trouxe muita coisa boa para a região. Emprego, renda, desenvolvimento. Agricultores vivem agora do arrendamento dos terrenos que receberam quase 100 aerogeradores, capazes de abastecer uma cidade com 400 mil habitantes, graças ao vento que sopra constantemente. Ele se mantém boa parte do ano numa mesma direção. Isso otimiza muito a geração, né, dos aerogeradores. Então essa é a principal característica aqui da região. O investimento de pelo menos R$1 bilhão é uma amostra do crescimento do setor que fez o Brasil subir de 9º para 8º lugar em capacidade de energia instalada, deixando para trás o Canadá. De acordo com a Associação Brasileira do Setor, a energia eólica já responde por 8% de toda a energia produzida no país, atrás das termoelétricas e das hidrelétricas. Mas no Nordeste, com menos recursos hídricos, os ventos são responsáveis por 30% da energia consumida. Com a produção aumentando, a preocupação é fazer com que toda essa energia gerada nos parques eólicos chegue até o consumidor. Para diminuir essa distância, o que está sendo feito agora é investir ao mesmo tempo na geração e na transmissão de energia. A falta dessa sincronia vinha deixando muitos parques prontos e parados, uma realidade que está mudando com os leilões. Mas o diretor do sindicato, que congrega 50 empresas do setor, diz que ainda é preciso aumentar o investimento na estrutura de transmissão para que os ventos possam ser mais explorados. Para o volume de projetos que nós já temos aqui, nós precisaríamos de bem mais infraestrutura para que toda essa capacidade de geração que nós temos, que a natureza nos deu, possa ser excubada. A presidente da Associação Brasileira de Energia Eólica diz que o país pode subir ainda mais no ranking mundial, mas isso depende que bons ventos soprem na economia para atrair investidores. Existem muitos investidores interessados em investir no Brasil. Então a gente só precisa de demanda, e para ter demanda a economia precisa crescer. E o Ministério Público do Pará investiga denúncias de vazamento numa mineradora em Barcarena, a 30 quilômetros de Belém. Moradores dizem que o reservatório de rejeitos da Hidroalunorte transbordou com a chuva do sábado passado e que a água contaminada teria atingido ruas, casas e um rio. A mineradora norueguesa afirma que não houve vazamento. A Secretaria Estadual do Meio Ambiente fez uma inspeção e também descartou o transbordamento. O Instituto Evandro Chagas coletou amostras de água na região e vai divulgar até amanhã o resultado da análise. Tá certo, estaremos de olho então. Bom Dia Brasil terminando. Cadê o pessoal aqui pra gente se despedir? Venham também. Cecília, Juliana, Rodrigo. Até amanhã, gente. Agora sim, tô aqui. Vamos lá. Olha, aqui em São Paulo, a Polícia Federal fez hoje cedo uma operação contra o tráfico de drogas. 12 pessoas foram presas temporariamente, levadas para a sede da Polícia Federal. Também foram cumpridos 19 mandados de busca e apreensão. A gente segue acompanhando. Uma boa quarta-feira para todos e até amanhã. Como será a percepção das pessoas sobre a corrupção, hein? Olha, a Transparência Internacional divulga hoje o Índice de Percepção de Corrupção. Uma ótima quarta para você.
O governo francês apresenta logo mais um novo projeto de lei sobre imigração. A legislação mais dura, que dividiu até o partido do presidente Emmanuel Macron, reduz o tempo máximo permitido para o processo de asilo e dobra o tempo de detenção administrativa de um imigrante em processo de expulsão. Ano passado foram mais de 100 mil pedidos de asilo no país. Boa quarta, gente, e até amanhã. Para vocês de casa, ótimo dia. A gente se encontra amanhã aqui no Bom Dia Brasil. Até lá. Aí, bom dia para você. Aí me contaram que hoje tem festa na Terra do Galo, mas a Terra do Galo é Jaicós, no Piauí. Está fazendo 184 anos. Suave na nave. Bom dia para você. De documentos públicos e ainda fraudes em licitações. A estimativa é que esse prejuízo seja de 19 milhões de reais. A Polícia Federal está cumprindo 5 mandados de prisão, inclusive as informações que nós recebemos, que já há pessoas presas na Polícia Federal prestando depoimento e está cumprindo também 10 mandados de busca e apreensão. Essas prisões são contra ex-servidores públicos da Universidade Federal de Juiz de Fora e também empresários que estavam ligados, a uma empresa de engenharia das obras de ampliação do Hospital Universitário aqui de Juiz de Fora. Ana, Chico, volto com vocês. Obrigado, Cláudia. Tem bandido de todo tipo, de todo padrão. Que coisa. O consumidor brasileiro tem retomado a compra de alguns produtos que tinha deixado de levar para casa durante o pior momento da crise, Quer ver só, Rodrigo? Ainda que de maneira tímida, a venda de produtos mais caros tem se recuperado aos pouquinhos. É isso aí, Chico. Isso reflete um pouco aí a recuperação também discreta da economia brasileira. O levantamento feito por uma empresa que estuda o consumo bate com os dados da Associação Brasileira de Supermercados, que viu aí um aumento de 1,25% nas vendas do ano passado. De alguns carrinhos de supermercado, eles simplesmente desapareceram. Em outros, ficaram mais raros com a crise. Mas no último ano, reocuparam algum espaço. Mesmo com a recuperação ainda discreta da economia, mostra o levantamento. Ele mostra também que produtos que andaram em baixa ganharam fregueses de 2016 para 2017. A manteiga, que estava na lista de compras de 33% da população, cresceu quase 4 pontos percentuais. O requeijão, 2,2%. O azeite, 2 pontos. Não faz salada com azeite, tem coisa que dá para passar sem, Não deveria, mas passa sem. Para evitar a despesa, até escova de dente e shampoo estavam durando mais. Recuperaram quase 1 ponto percentual entre os consumidores. Parece pouco, mas é muita gente. 1% da população representa 500 mil lares a mais comprando o produto. O esforço para fazer as compras caberem no bolso não se limita a eliminar ou reduzir o volume de certos itens nos carrinhos. Os consumidores têm uma série de outras estratégias, algumas clássicas, que nunca saem de moda. Promoção. Esse mercado geralmente tem os dias mais baratos, a gente escolhe pelos dias mais baratos. Mas é ir procurar comprar mais barato, trocar marca, Mas esta última crise também acrescentou novidades ao comportamento do consumidor, diz uma das organizadoras do estudo. Escolhas mais inteligentes para evitar desperdício. Ele pode comprar embalagens mais simples, que têm preços mais baixos. Ele pode comprar embalagens menores, que têm menor desembolso, ou maiores, que têm o melhor preço por quilo. Produtos mais caros têm se recuperado aos pouquinhos. É isso aí, Chico. Isso reflete um pouco aí a recuperação também discreta da economia brasileira. O levantamento feito por uma empresa que estuda o consumo bate com os dados da Associação Brasileira de Supermercados, que viu aí um aumento de 1,25% nas vendas do ano passado. De alguns carrinhos de supermercado, eles simplesmente desapareceram. Em outros, ficaram mais raros com a crise. Mas no último ano, reocuparam algum espaço. Mesmo com a recuperação ainda discreta da economia, mostra o levantamento. Ele mostra também que produtos que andaram em baixa ganharam fregueses de 2016 para 2017. A manteiga, que estava na lista de compras de 33% da população, cresceu quase 4 pontos percentuais. O requeijão, 2,2%. O azeite, 2 pontos. Não faz salada com azeite, tem coisa que dá para passar sem, Não deveria, mas passa sem. Para evitar a despesa, até escova de dente e shampoo estavam durando mais. Recuperaram quase 1 ponto percentual entre os consumidores. Parece pouco, mas é muita gente.
1% da população representa 500 mil lares a mais comprando o produto. O esforço para fazer as compras caberem no bolso não se limita a eliminar ou reduzir o volume de certos itens nos carrinhos. Os consumidores têm uma série de outras estratégias, algumas clássicas, que nunca saem de moda. Promoção. Esse mercado geralmente tem os dias mais baratos, a gente escolhe pelos dias mais baratos. Mas é ir procurar comprar mais barato, trocar marca, né? Mas esta última crise também acrescentou novidades ao comportamento do consumidor, diz uma das organizadoras do estudo. Escolhas mais inteligentes para evitar desperdício. Ele pode comprar embalagens mais simples, que têm preços mais baixos. Ele pode comprar embalagens menores, que têm menor desembolso, ou maiores, que têm o melhor preço por quilo. De acordo com o consumo. De acordo com o consumo. E com isso sobra mais dinheiro para ele comprar os pequenos luxos e continuar comprando marcas que para ele são importantes. Olha, fechando a conta, o iogurte ainda não voltou para os carrinhos, o consumo caiu no ano passado, a venda do suco pronto, de macarrão instantâneo e do tempero pronto de feijão, essa venda também caiu. Chico e Ana. Vamos adaptando o cardápio, né, Rodrigo? Vendo o que está mais em conta. Até já. Até já. Notícia boa agora, o Brasil avançou na geração de energia a partir do vento. O país subiu de 9º para 8º lugar no ranking, que avalia a capacidade do país de produzir energia eólica, deixando para trás o Canadá. E é no nordeste do país onde funciona a maioria desses projetos. Em Curral Novo, no semiárido do Piauí, mais do que a terra são os ventos que mantêm os moradores. Uma vida transformada desde o ano passado, quando um complexo eólico chegou por aqui. Esse é um café velho e frio que não atende como novidade à sociedade. Já estão tramitando e no tempo que a Câmara entender relevante, nós vamos pautar. E a avaliação de quem está imerso nos números, na cratera das contas da Previdência, é de que o momento era de café novo, bem feito, uma reforma estrutural na reforma na Previdência. Ana, Chico, oi Miriam. Oi, cafezinho feito na hora, muito bom. Mas café novo e cafeteira velha, coador velho. Tá ficando difícil, viu, Miriam? Café aí ninguém tá querendo, né, Juliana? Esse pacote 15 realmente não fez sucesso nenhum. E ele tem razão, quer dizer, quem decide a pauta do Congresso é o Congresso, né? Mas aí o governo está sofrendo pressão de todos os lados agora, sem a reforma da Previdência, né, Miriam? Com essa cratera, como disse a Juliana. Olha, a primeira notícia não é ruim. É o seguinte, o governo já esperava que não fosse aprovada a equipe econômica, pelo menos. E na última revisão orçamentária, sem ninguém perceber, eles tiraram os 5 bilhões que eles teriam de ganho se a reforma fosse aprovada agora. Então, para esse ano está tudo bem. Tanto que, quando eles fizeram a nova revisão orçamentária, em março, 22 de março, vai ter uma liberação de parte daqueles 16 bilhões que foram contingenciados. Por quê? Está tendo um aumento de arrecadação. Então, esse ano está garantido. É que no ano que vem, a previsão era que 12 a 13 bilhões, 12 a 14 bilhões iriam entrar. E não se sabe agora como fazer o orçamento. E tem mais, as agências de risco já estão avisando que isso aí dá um sinal péssimo para médio e longo prazo do Brasil. Então a Moody's e a Fitch ontem disseram que podem vir a rebaixar o Brasil por causa disso. Viu, Ana e Chico? Mira, falando de dinheiro, né, e intervenção federal no Rio de Janeiro, isso até 31 de dezembro, quanto é que vai custar isso? Pois é, essa é a pergunta que eu estou fazendo o tempo todo para a equipe econômica, que é lá quem tem o cofre, né? E o que eles dizem, Chico, é o seguinte, o ano passado, a operação no Rio de Janeiro, toda a operação, na Maré e em todos os outros lugares, e mais os gastos com o Ministério da Justiça e o Ministério do Desenvolvimento Social no ano passado, custaram 600 milhões. Isso em 2014 para 2015, os 15 meses, né? E pegando tudo, inclusive a parte dos outros ministérios. E principalmente na Maré, como você está dizendo, que foi a maior operação. Esse ano, eles acham que vai ter esse custo acrescido, que a intervenção significa um gasto a mais de 50 milhões. O que o governo federal paga nesses casos? Paga toda a movimentação da tropa, a requisição de mais tropas para o Rio, toda a parte do gasto federal.
né? Ou seja, com as Forças Armadas. Agora, com a segurança, o aparato de segurança... A mais comprando o produto. O esforço para fazer as compras caberem no bolso não se limita a eliminar ou reduzir o volume de certos itens nos carrinhos. Os consumidores têm uma série de outras estratégias, algumas clássicas, que nunca saem de moda. Promoção. Esse mercado ele geralmente tem os dias mais baratos, a gente escolhe pelos dias mais baratos. Mas é ir procurar comprar mais barato, trocar marca, né? Mas esta última crise também acrescentou novidades ao comportamento do consumidor, diz uma das organizadoras do estudo. Escolhas mais inteligentes para evitar desperdício. Ele pode comprar embalagens mais simples, que têm preços mais baixos. Ele pode comprar embalagens menores, que têm menor desembolso, ou maiores, que têm o melhor preço por quilo. De acordo com o consumo. De acordo com o consumo. E com isso sobra mais dinheiro para ele comprar os pequenos luxos e continuar comprando marcas que para ele são importantes. Olha, fechando a conta, o iogurte ainda não voltou para os carrinhos, o consumo caiu no ano passado, a venda do suco pronto, de macarrão instantâneo e do tempero pronto de feijão, essa venda também caiu. Chico e Ana. Vamos adaptando o cardápio, né, Rodrigo? Vendo o que está mais em conta. Até já. Até já. Notícia boa agora, o Brasil avançou na geração de energia a partir do vento. O país subiu de 9º para 8º lugar no ranking, que avalia a capacidade do país de produzir energia eólica, deixando para trás o Canadá. E é no nordeste do país onde funciona a maioria desses projetos. Em Curral Novo, no semiárido do Piauí, mais do que a terra são os ventos que mantêm os moradores. Uma vida transformada desde o ano passado, quando um complexo eólico chegou por aqui. Trouxe muita coisa boa para a região. Emprego, renda, desenvolvimento. Agricultores vivem agora do arrendamento dos terrenos que receberam quase 100 aerogeradores, capazes de abastecer uma cidade com 400 mil habitantes, graças ao vento que sopra constantemente. Ele se mantém boa parte do ano numa mesma direção. E isso otimiza muito a geração, né, dos aerogeradores. Então essa é a principal característica aqui da região. O investimento de pelo menos R$1 bilhão é uma amostra do crescimento do setor que fez o Brasil subir de 9º para 8º lugar em capacidade de energia instalada, deixando para trás o Canadá. De acordo com a Associação Brasileira do Setor, a energia eólica já responde por 8% de toda a energia produzida no país, atrás das termoelétricas e das hidrelétricas. Mas no Nordeste, com menos recursos hídricos, os ventos são responsáveis por 30% da energia consumida. Com a produção aumentando, a preocupação é fazer com que toda essa energia gerada nos parques eólicos chegue até o consumidor. Para diminuir essa distância, o que está sendo feito agora é investir ao mesmo tempo na geração e na transmissão de energia. A falta da Justiça e o Ministério do Desenvolvimento Social no ano passado custaram 600 milhões. Eles estão... isso em 2014 para 2015, os 15 meses, né? E pegando tudo, inclusive a parte dos outros ministérios. E principalmente na Maré, como você está dizendo, que foi a maior operação. Esse ano, eles acham que vai ter esse custo acrescido, que a intervenção significa um gasto a mais de 50 milhões. O que o governo federal paga nesses casos? Paga toda a movimentação da tropa, a requisição de mais tropas para o Rio, toda a parte do gasto federal. Né? Ou seja, com as Forças Armadas. Agora, com a segurança, o aparato de segurança, o salário de policial, tudo isso continua sendo pago pelo governo do Estado. Então, até agora, o governo do Rio de Janeiro, segundo os ministros da área econômica, o governo ainda não pediu mais dinheiro. O que ele está pedindo é liberação de todo aquele dinheiro do empréstimo feito quando ele fez o programa de recuperação fiscal. Nem todo o dinheiro foi liberado, o governo do Rio está pedindo. E o governo do Rio também está tendo um aumento de arrecadação, né, Chico? Está tendo um alívio por causa dos royalties. Do petróleo, realmente aumentou a arrecadação. Então, por enquanto, 50 milhões, mas vamos ver, né? Ninguém sabe. Até 31 de dezembro, a gente não sabe como é que vai ser essa operação. Como todo mundo está falando aqui desde o primeiro momento, o que faltou é, até agora, planejamento. Coisa que o Exército sempre soube fazer. O Exército sempre soube fazer. Mas como foi chamado às pressas, foi chamado às pressas. Porque poucos dias antes, 2 semanas antes, né, havia discussão do plano de segurança para o Rio de Janeiro, envolvendo até ministros do governo federal. E esse plano a gente não ficou conhecendo, já veio a outra operação, sacada da cartola, assim, de repente. Vamos ver, vamos acompanhar aí, mas acompanhar desse jeito, né? Querendo que o Rio tenha uma solução, mas também desconfiando e
E eu fazendo o nosso trabalho aqui de jornalista, de fiscalização, né? Obrigada, Miriam. Obrigado, Miriam. O empresário Wesley Batista, um dos donos do grupo JF, deixou durante a madrugada de hoje a carceragem da Polícia Federal em São Paulo, onde ele estava preso desde setembro. O Superior Tribunal de Justiça transformou essa prisão preventiva dos irmãos Wesley e Joesley Batista em prisão domiciliar, só que o Joesley tem um segundo mandado de prisão e, por isso, ele continua preso. Vamos falar em São Paulo com o André Azeredo, que está acompanhando isso. Bom dia, André. Bom dia, Chico. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Brasil. Wesley Batista, como você falou, deixou a carceragem aqui da Polícia Federal de madrugada. Ele e o irmão respondem ainda a um processo por ganhos ilegais no mercado financeiro, por agir com tráfico de influência e também informação privilegiada. Essa prisão aconteceu no ano passado. O STJ, então, transformou as prisões de ambos os irmãos em medidas cautelares. Só saiu o Wesley. Os gastos com o Ministério da Justiça e o Ministério do Desenvolvimento Social no ano passado custaram 600 milhões. Eles estão... isso em 2014 para 2015, os 15 meses, né? E pegando tudo, inclusive a parte dos outros ministérios. E principalmente na Maré, como você está dizendo, que foi a maior operação. Esse ano, eles acham que vai ter esse custo acrescido, que a intervenção significa um gasto a mais de 50 milhões. O que o governo federal paga nesses casos? Paga toda a movimentação da tropa, a requisição de mais tropas para o Rio, toda a parte do gasto federal. Né? Ou seja, com as Forças Armadas. Agora, com a segurança, o aparato de segurança, o salário de policial, tudo isso continua sendo pago pelo governo do Estado. Então, até agora, o governo do Rio de Janeiro, segundo os ministros da área econômica, o governo ainda não pediu mais dinheiro. O que ele está pedindo é liberação de todo aquele dinheiro do empréstimo feito quando ele fez o programa de recuperação fiscal. Nem todo o dinheiro foi liberado, o governo do Rio está pedindo. E o governo do Rio também está tendo um aumento de arrecadação, né, Chico? Está tendo um alívio por causa dos royalties. Do petróleo, realmente aumentou a arrecadação. Então, por enquanto, 50 milhões, mas vamos ver, né? Ninguém sabe. Até 31 de dezembro, a gente não sabe como é que vai ser essa operação. Como todo mundo está falando aqui desde o primeiro momento, o que faltou é, até agora, planejamento. Coisa que o Exército sempre soube fazer. O Exército sempre soube fazer. Mas como foi chamado às pressas, foi chamado às pressas. Porque poucos dias antes, 2 semanas antes, né, havia discussão do plano de segurança para o Rio de Janeiro, envolvendo até ministros do governo federal. E esse plano a gente não ficou conhecendo, já veio a outra operação, sacada da cartola, assim, de repente. Vamos ver, vamos acompanhar aí, mas acompanhar desse jeito, né? Querendo que o Rio tenha uma solução, mas também desconfiando e eu fazendo o nosso trabalho aqui de jornalista, de fiscalização, né? Obrigada, Miriam. Obrigado, Miriam. O empresário Wesley Batista, um dos donos do grupo JF, deixou durante a madrugada de hoje a carceragem da Polícia Federal em São Paulo, onde ele estava preso desde setembro. O Superior Tribunal de Justiça transformou essa prisão preventiva dos irmãos Wesley e Joesley Batista em prisão domiciliar, só que o Joesley tem um segundo mandado de prisão e, por isso, ele continua preso. Vamos falar em São Paulo com o André Azeredo, que está acompanhando isso. Bom dia, André. Bom dia, Chico. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Brasil. Wesley Batista, como você falou, deixou a carceragem aqui da Polícia Federal de madrugada. Ele e o irmão respondem ainda a um processo por ganhos ilegais no mercado financeiro, por agir com tráfico de influência e também informação privilegiada. Essa prisão aconteceu no ano passado. O STJ, então, transformou as prisões de ambos os irmãos em medidas cautelares. Só saiu o Joesley. De informações disponível, o presidente, ao que parece, não se informa antes sobre os nomes que esteja cogitando nomear para o ministério, né? Ou, quem sabe, tenha que passar por cima das fichas dos pretendentes, porque a ficha do partido é mais forte nesse sistema presidencial parlamentar que vigora como garantia de votos na Câmara e no Senado. Não havia saída rápida para esse impasse entre Diário Oficial e Tribunal, porque o contencioso de instância em instância foi parar no Supremo, já que há contraposição entre 2 artigos da Constituição. O 37, que exige moralidade no serviço público, e o 84,
que afirma ser da competência privativa do presidente a nomeação de ministro. Um desempate que só poderia ser decidido pelo Supremo, que é o, que é o Tribunal Constitucional, mas está assoberbado como Tribunal Penal por causa do foro privilegiado que procura favorecer os políticos, mas, no caso da deputada, atrasa a prioridade de políticos. Enfim, a questão termina com a desnomeação daquela que foi, sem ter sido, e a nomeação daquele que não era, mas já estava como secretário-geral. Enfim, o Ministério do Trabalho terá ministro em 2018. Ana e Chico? Até que enfim, né, Alexandre? Obrigada. O trabalho a gente vai continuar devendo. O trabalho que deu essa novela aí que foi demais. Vamos agora falar de chuva. As enchentes deixaram mais de 20 cidades de Mato Grosso do Sul em situação de emergência. Até passeios na região turística de Bonito foram interrompidos. A família levou o que podia para o acostamento da estrada porque a casa foi tomada pela enchente. Não deu tempo de tirar o carro. O melhor é isso, sair e deixar. Bem material você consegue outro, a vida não, né? A casa fica às margens da BR-262 que leva ao Pantanal Sul-Mato-Grossense. A rodovia também foi coberta pela água em vários pontos. 5 trechos chegaram a ser bloqueados e depois liberados. Em um deles, a fila de veículos passou de 10 quilômetros. Várias horas com esse fluxo de água passando por cima e por baixo. Daí há um risco de... O risco de desmoronamento, de perda de massa de pista. 22 cidades de Mato Grosso do Sul estão em situação de emergência por causa da chuva. 76 mil pessoas foram atingidas de alguma maneira pelos estragos. Em Bonito, 15 dos 35 passeios turísticos estão suspensos por causa do nível dos rios. Essa daqui é uma região de baixada que fica próxima ao rio Aquidauana. Ele está atrás daquela mata ali, ó. O nível do rio subiu mais de 3 metros nas últimas 12 horas. E os moradores de rifles, como o que foi usado no massacre de 17 alunos e professores. Os estudantes vão se encontrar com políticos e pedir medidas restritivas. O movimento Never Again, Nunca Mais, em português, tem o apoio financeiro de celebridades como George Clooney e Oprah Winfrey. No mês que vem, os manifestantes vão até a capital federal, Washington. O presidente Donald Trump, pressionado, sugeriu banir dispositivos que aceleram os disparos de armas semiautomáticas. E voltando a falar aqui do Brasil, o governo enfrenta a reação do Congresso ao pacote de medidas apresentado como Plano B, a reforma da Previdência. Vamos a Brasília saber com a Juliana Morrone os detalhes, porque o presidente da Câmara comparou as medidas do governo Temer como um café velho e frio. Tá ruim, hein, Juliana? Bom dia. Nossa, tem coisa pior do que café velho e frio, Chico. Olha aqui, nem adianta requentar o café, não. Fundo, pois é, requentar o café não resolve o problema. É o que acham os parlamentares que estavam ali no meio das discussões da reforma da Previdência. Eles criticaram diretamente o governo. Foi muito trabalho jogado fora para eles. E com um problema gigantesco. O déficit da Previdência, previsto para este ano, é de 193 bilhões de reais. O relator da reforma da Previdência lamentou que a proposta tenha ficado para depois. Arthur Maia disse que o longo trabalho com debates e negociações levou a uma compreensão no país de que não há outro caminho para equilibrar as contas públicas. O líder do governo no Senado, Romero Jucá, do MDB de Roraima, disse que há clima no Congresso para votar projetos alternativos que podem aumentar a arrecadação do governo. Mas o presidente do Senado, do mesmo partido de Jucá, foi na contramão. Saiu falando que quem define a pauta é o Congresso. Pauta do Congresso, quem faz somos nós do Congresso, não é o governo que faz pauta aqui. Ele pode encaminhar projetos. E aí eu pautarei ou não. Não é o governo que pauta projeto aqui, não. O presidente da Câmara também subiu o tom. Rodrigo Maia tratou o pacote de medidas do governo como um equívoco. Disse que o anúncio foi precipitado e sem diálogo. Das 15 medidas, 13 já estão sendo discutidas na Câmara. Foi um equívoco, foi um pouco de desrespeito ao parlamento, já que os projetos já estão aqui. Esse é um café velho e frio, que não atende como novidade à sociedade. Já estão tramitando e no tempo que a Câmara entender relevante, nós vamos pautar.
E a avaliação de quem está imerso nos números, na cratera das contas da Previdência, é de que o momento era de café novo, bem feito, uma reforma estrutural na reforma na Previdência. Ana, Chico. Oi, Miriam. Oi, cafezinho feito na hora, muito bom. Mas café novo e cafeteira velha, coador velho. Tá... Sobre os nomes que esteja cogitando nomear para o Ministério, né? Ou quem sabe tenha que passar por cima das fichas dos pretendentes, porque a ficha do partido é mais forte nesse sistema presidencial parlamentar que vigora como garantia de votos na Câmara e no Senado. Não havia saída rápida para esse impasse entre Diário Oficial e Tribunal, porque o contencioso de instância em instância foi parar no Supremo, já que há contraposição entre dois artigos da Constituição. O 37, que exige moralidade no serviço público, e o 84, que afirma ser da competência privativa do presidente a nomeação de ministro. Um desempate que só poderia ser decidido pelo Supremo, que é o, que é o Tribunal Constitucional, mas está assoberbado como Tribunal Penal, por causa do foro privilegiado que procura favorecer os políticos, mas, no caso da deputada, atrasa a prioridade de políticos. Enfim, a questão termina com a desnomeação daquela que foi, sem ter sido, e a nomeação daquele que não era, mas já estava como secretário-geral. Enfim, o Ministério do Trabalho terá ministro em 2018. Ana e Chico? Até que enfim, né, Alexandre? Obrigada. O trabalho a gente vai continuar devendo. O trabalho que deu essa novela aí que foi demais. Vamos agora falar de chuva. As enchentes deixaram mais de 20 cidades de Mato Grosso do Sul em situação de emergência. Até passeios na região turística de Bonito foram interrompidos. A família levou o que podia para o acostamento da estrada porque a casa foi tomada pela enchente. Não deu tempo de tirar o carro. O melhor é isso, sair e deixar. Bem material você consegue outro, a vida não, né? A casa fica às margens da BR-262 que leva ao Pantanal Sul-Mato-Grossense. A rodovia também foi coberta pela água em vários pontos. 5 trechos chegaram a ser bloqueados e depois liberados. Em um deles, a fila de veículos passou de 10 quilômetros. Várias horas com esse fluxo de água passando por cima e por baixo. Daí há um risco de... O risco de desmoronamento, de perda de massa de pista. 22 cidades de Mato Grosso do Sul estão em situação de emergência por causa da chuva. 76 mil pessoas foram atingidas de alguma maneira pelos estragos. Em Bonito, 15 dos 35 passeios turísticos estão suspensos por causa do nível dos rios. Essa daqui é uma região de baixada que fica próxima ao rio Aquidauana. Ele está atrás daquela mata ali, ó. O nível do rio subiu mais de 3 metros nas últimas 12 horas. E os moradores foram pegos de surpresa. Eles estão tendo que tirar tudo de dentro de casa. O rio está subindo a mais de 40